com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula durante a semana da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical, cujo site é colocado o endereço ao longo desta exposição. Vejam também as postagens que fazemos nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook, de outras videoaulas, de outros textos de apoio. Ao longo da semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento do site está suspenso e o irmão poderá ali, como convidado mesmo, se não for cadastrado, postar a sua pergunta. E ao longo da semana estaremos respondendo as suas dúvidas. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão é convidado a assistir a aula ao vivo do estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Interativamente, nós damos esta aula. Mas não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã. A Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza. Dê a sua aula. Não reproduza este vídeo na aula da Escola Bíblica Dominical. Nisto tudo que nós falamos são subsídios, são ferramentas para a sua aula. É por isso que o portal Escola Dominical utiliza a denominação de pré-aula, que foi inclusive adotada por outras videoaulas. É uma pré-aula, é uma prévia à aula. A aula se desenvolve na igreja. Neste trimestre que estamos já nos aproximando do seu final, neste terceiro trimestre de 2014, estamos estudando o tema Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. O comentarista da lição é o pastor Eliezer Deliri Silva, pastor das Assembleias de Deus em Curitiba, capital do estado do Paraná, e coordenador do projeto Ide Ensinai em Moçambique, no continente africano. Hoje estaremos estudando a penúltima aula. O tempo voa, tempus fugit, como diziam os romanos. E estaremos estudando hoje a lição de número 12, os pecados de omissão e de opressão. Nós estamos aí, vamos estudar o último versículo do capítulo 4 do livro de Tiago. E estaremos estudando os primeiros 6 versículos do último capítulo, que é o 5º capítulo da Epístola Universal de Tiago. Os pecados de omissão e de opressão. Então estaremos estudando hoje 2 pecados, 2 condutas contrárias à palavra de Deus, 2 transgressões, 2 erros que se praticam e que podem nos fazer fracassar a vida espiritual. Desde o começo do capítulo 3, e que nós estudamos aqui na lição de número 8, nós estamos vendo os perigos que cercam a nossa peregrinação terrena, os perigos que cercam a nossa vida espiritual. Tiago, escrevendo aos crentes da igreja cristã de todo o tempo, de todo o mundo, está focando quais os grandes riscos que podem nos impedir de chegar ao céu, embora tenhamos começado a jornada para lá. Ele já falou do perigo da língua, ele já falou do perigo da sabedoria terrena, ele já falou do perigo da natureza pecaminosa, ele já falou do perigo da presunção humana, e agora ele vai nos falar de 2 outros perigos, da omissão
que é um desdobramento da presunção humana, e da opressão, que é outro problema que nós enfrentamos e que podemos praticar e, por isso mesmo, perder a salvação. Quando o Tiago nos fala a respeito da presunção humana, que foi o tema da lição passada, e nós vimos que esta presunção humana, ela se manifestava, seja pela maledicência, o falar mal do irmão, seja pela elaboração de projetos ou planos à revelia de Deus, Tiago, em seguida, após falar sobre a ilusão da vanglória, da autoglorificação na presunção humana, ele nos traz, numa sucinta frase, que alguns comentaristas entendem que era um ditado popular existente nos dias de Tiago, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Tiago trata de um tema muito sério aqui, que é o chamado pecado de omissão. Quando nós falamos em pecado, nós temos a ideia da prática de um ato que contraria a vontade de Deus. Nosso comentarista, quando ele fala do pecado de comissão, ele diz assim, que o pecado de comissão é realizar aquilo que é expressamente condenado por Deus. Quando nós pensamos em pecado, nós logo pensamos numa decisão na prática de um ato que contraria a vontade de Deus. Ou como diz aqui o nosso comentarista, que é expressamente condenado por Deus. Quando nós analisamos a presunção humana na aula passada, nós vimos que a presunção humana começa de uma atitude em que o eu, o ego, a nossa natureza pecaminosa, a natureza carnal, a carne, ela prevalece sobre a vontade de Deus. Nós vimos que quando eu falo mal de um irmão, eu estou, na verdade, me colocando no lugar de Deus. E o problema da presunção humana está em nós crermos na mentira que Satanás contou aos nossos primeiros pais, de que nós podemos ser iguais a Deus, que nós podemos viver independentemente de Deus, que nós podemos deixar Deus de lado, viver como se Deus não existisse. E é daí que nós nos colocamos no lugar de Deus. E é nesta ilusória autossuficiência que nós nos tornamos presunçosos e passamos a julgar o próximo, a pensar apenas em nós mesmos e passamos a fazer projetos e planos à revelia de Deus. Quando Tiago diz que uma posição como esta é uma posição de autoglorificação, como nós vemos no versículo 16, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Quando Tiago está a nos mostrar que o domínio da carne nas nossas vidas nos leva a esta atitude de presunção e a um distanciamento de Deus, ele imediatamente nos mostra que isto também pode acontecer por intermédio da omissão. E aí nós vemos que o pecado não é apenas a prática de um ato, a revelia de Deus, em que eu realizo alguma coisa por me considerar igual a Deus e não atender à sua palavra. Mas existe um outro risco
é o risco de nós deixarmos de fazer algo que Deus quer que nós façamos, igualmente por presunção. O pecado não se dá apenas quando nós realizamos uma atitude que é contrária à vontade de Deus, mas quando nós, sabendo o que Deus quer, deixamos de fazê-lo também por presunção. É interessante que Tiago diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Para que nós não sejamos guiados pela carne, nós vimos na aula passada, é necessário, é imprescindível que nós nos neguemos a nós mesmos. Jesus disse: se quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós nos negamos a nós mesmos, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus, que é tomar a cruz, nós passamos então a seguir a Jesus. E seguir a Jesus é imitá-lo. Existe um livro muito famoso e que foi fonte de inspiração para a Reforma Protestante, de Thomas de Kempis, chamado A Imitação de Cristo. A nossa espiritualidade deve ser a de imitar a Jesus. Paulo, que dizia que não mais vivia, mas Cristo vivia nele, portanto, ele assumia que havia se negado a si mesmo, é o mesmo Paulo que nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele nos diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo não mais vivia, Cristo vivia nele. Por quê? Porque ele imitava a Cristo. Nós, quando entramos em comunhão com o Senhor, quando negamos a nós mesmos, quando nos sujeitamos à vontade de Deus, tomamos a nossa cruz, nós precisamos seguir a Jesus. E para segui-lo, nós precisamos imitá-lo. O apóstolo Pedro também nos fala desta realidade. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, ele diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Inclusive, este versículo de 2:21 de 1 de Pedro também foi a fonte de inspiração de um dos grandes romances cristãos da história, Em Seus Passos, Que Faria Jesus, de Charles Seldon. Ambos estes livros que estamos a dizer, A Imitação de Cristo e Em Seus Passos, Que Faria Jesus, são leituras obrigatórias para um servo do Senhor. Nós temos que seguir as pisadas de Jesus. Nós temos que imitar a Jesus. Nós temos que seguir o seu exemplo que ele deixou para nós. Pois só assim nós chegaremos ao céu. Se nós não seguirmos as pisadas de Jesus, nós não chegaremos ao céu. Porque, como disse o próprio Jesus, lá escrevendo nos evangelhos, Jesus disse: olha, ninguém desceu do céu senão o Filho do Homem que subiu ao céu. O Filho do Homem que está no céu. Então, se nós queremos chegar ao céu, nós temos que ir atrás daquele que é o único que lá já chegou, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que imitá-lo. Nós temos que seguir as suas pisadas. E se nós imitamos a Cristo,
seguimos as suas pisadas, nós estamos aprendendo com ele. É por isso que ele mesmo disse, lá em Mateus, capítulo 11, versículo... Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, tomar a minha cruz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Somente imitando a Cristo, somente seguindo as suas pisadas, é que nós poderemos chegar ao céu. E para isso, nós precisamos aprender com ele, aprender dele. Por quê? Porque nós somos maus. Nós temos dito aqui, várias aulas, né, o texto de Mateus 7 e 11, em que Jesus disse, vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, nós temos que aprender com Jesus a saber fazer o bem. Então, quando Tiago diz quem sabe fazer o bem, ele está falando a respeito daqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, aqueles que negaram a si mesmos, aqueles que tomaram a sua cruz e aqueles que agora estão imitando a Cristo, que estão seguindo as suas pisadas. E quem segue as pisadas de Jesus, quem imita a Cristo, quem segue o exemplo de Jesus, faz o bem. Por quê? Porque Pedro escreve, falando lá na casa de Cornélio, ele disse o seguinte, em Atos 10 e 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se eu estou seguindo a Jesus, eu ando fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Foi isso o que fez Jesus em seu ministério terreno. Então, quando eu sei fazer o bem, é porque eu estou imitando a Cristo. E se eu imito a Jesus, eu estou fazendo o bem. Porque foi assim que Jesus andou. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu de Cristo, é porque ele estava andando fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então não há como um verdadeiro cristão deixar de fazer o bem. Porque ele aprende com Jesus a fazer o bem. Ele agora sabe fazer o bem. Tiago diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Está lá em Tiago 1,5. Nós estudamos a lição de número 3. Portanto, não há desculpa para o crente deixar de fazer o bem. Porque ele entrou em comunhão com Deus. Cristo habita nele, Cristo foi feito sabedoria para nós, por Deus. Está lá em 1 Coríntios 1,30. E se você tem falta de sabedoria, é só pedir, pois há a garantia que Deus lhe dará. E, portanto, você saberá fazer o bem. Agora, aí vem o risco que Tiago nos mostra. Quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se eu estou em comunhão com Cristo, se eu me neguei a mim mesmo, se eu tomei a sua cruz, aprendi dele a ser manso e humilde de coração, tomei o seu jugo e estou seguindo os seus passos, eu necessariamente tenho de fazer o bem que eu aprendi a fazer. Eu sou mau, mas eu tenho comunhão com Cristo, que é a sabedoria, que me ensina a fazer o bem. E agora eu tenho de fazer o bem.
Se eu não faço bem, o que foi que aconteceu? O eu voltou a prevalecer. A carne voltou a dominar. Eu aprendi a fazer o bem, mas a carne sufoca este meu aprendizado. E eu não faço o bem. E aí eu cometo pecado, porque eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a minha própria vontade. O pecado de omissão, irmãos, é um pecado típico de quem uma vez já foi salvo. O incrédulo, ele comete o pecado por comissão. Ele não tem como praticar o pecado por omissão. Por quê? Porque ele não sabe fazer o bem. Para eu praticar o pecado por omissão, eu tenho que saber fazer o bem. E eu só aprendo a fazer o bem se uma vez eu fui salvo. O incrédulo nunca foi salvo. E aí nós aprendemos isto com os juristas, com os cientistas do direito. No direito penal, no direito criminal, é falado a respeito do crime por omissão. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal brasileiro, ele diz assim: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Quando eu dou um tiro na cabeça de uma pessoa, eu pratico o crime de homicídio. Eu matei uma pessoa. Mas eu posso matar uma pessoa sem atirar. Eu posso matar uma pessoa quando eu a deixo morrer. Eu sou um salva-vidas em uma praia. E uma pessoa que eu não gosto começa a se afogar. Eu vou à beira da praia e a vejo pedindo socorro. E eu a deixo se afogar. Eu matei esta pessoa por omissão. Por quê? Porque eu sou salva-vidas e eu tenho o dever de evitar o resultado. Ou de, pelo menos, procurar evitar o resultado. É o que diz aqui o artigo 13. Quem tem o dever de agir e não age, comete o crime. É isso que Tiago está dizendo. Quem tem o dever de fazer o bem. E quem é que tem o dever de fazer o bem? O salvo na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele se negou a si mesmo. Ele tomou o jugo de Jesus. E ele agora deve imitar a Jesus. E Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Se eu tenho o dever de fazer o bem, porque fui salvo por Jesus Cristo, porque agora tenho de imitá-lo, de seguir as suas pisadas, e eu não o faço, é porque eu pequei. Eu pequei porque deixei de fazer o bem que sabia que eu devia fazer. Não basta eu saber fazer o bem. É preciso que eu efetivamente o faça. A falta da prática do bem sufoca a minha vida espiritual. E aqui Tiago evoca não o sermão do monte, mas o sermão escatológico de Jesus. Esta é a grande desgraça, irmãos, um dos grandes perigos dos salvos.
é deixar de praticar o bem. É deixar que a carne nos sufoque novamente. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 12. Ele disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando Jesus fala aqui do esfriamento do amor, ele está dizendo de algo que era quente, que estava aquecido e que vai se perdendo ao longo do tempo. Vai perdendo calor, vai perdendo aquele aquecimento. E sabe o que é que nos faz perder o amor? Esfriar o amor? Jesus disse, a multiplicação da iniquidade. E uma das formas do pecado atuar entre nós, com a multiplicação do pecado, nós deixamos de praticar o bem. E este é o problema mais sério que nós temos hoje, irmãos. A apostasia espiritual. E quando aqui nós vemos o amor de muitos, na versão revista e atualizada, que é mais próxima do texto original, diz que é o amor de quase todos. Esta é a grande miséria dos cristãos dos dias de hoje, irmãos. Dos que se dizem cristãos. É por causa do aumento da multiplicação da iniquidade, do pecado, nesses dias que antecedem a volta de Jesus. As pessoas deixam de fazer o bem e cometem pecado. E o amor vai se esfriando, porque elas vão se distanciando de Cristo, o sol da justiça. Elas vão se distanciando de Deus, porque deixam de fazer o bem. Pressionados pela multiplicação do pecado, elas acabam pecando. Nós sabemos que hoje, pela multiplicação do pecado, fica muito difícil fazer o bem às pessoas. Nós vemos nos noticiários, todo dia, pessoas que são mortas porque resolveram dar uma carona para uma pessoa que estava pedindo na rua. Pessoas que são mortas porque acabam dando um alimento para uma pessoa, um morador de rua, uma pessoa necessitada, e esta mesma pessoa acaba matando aquela pessoa. E isto faz com que nós nos inibamos de fazer o bem. Mas nós não podemos agir desta maneira. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não podemos entrar na pressão, na opressão maligna da multiplicação do pecado e nos encurvarmos à mentalidade do mundo, pecando por omissão e adotando a maneira de viver do mundo. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que imitar a Jesus. O mal aumentou, o mal se multiplicou, mas o amor de Deus é de tal maneira, é muito maior do que o pecado que existe no mundo. E nós somos o instrumento do amor de Deus. E nós precisamos imitar a Cristo. Todos se voltaram contra Jesus. A multidão clamou, crucificam. Ele foi açoitado, vilipendiado. Mas na cruz, quando era pregado, ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O amor de Deus supera toda e qualquer multiplicação da iniquidade. E nós precisamos confiar em Deus. E se ao fizermos o bem, recebermos o mal, e até sermos mortos por isto, o galardão está com o Senhor. Nós estamos indo para o céu. Nós não queremos nada desta terra.
E não podemos trocar a imitação de Cristo, o seguir a Cristo, pelo medo, pela pressão do mal. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, pratica pecado. É por isso que Tiago diz que aquele que diz ter fé e não pratica boas obras tem uma fé morta em si mesma. Nós já estudamos isso lá na lição de número 7, se não me engano, que a fé se manifesta em obras. Quando Tiago diz em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, ele está revelando, entre outras coisas, aquele que, sabendo fazer o bem, não o fez e acabou morrendo porque acabou no pecado. Tiago nos esclarece que, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quando eu deixo de praticar boas obras, quando eu deixo de fazer o bem, eu peco. E o salário do pecado é a morte, diz Paulo em Romanos 6,23. É por isso que a fé sem as obras é morta em si mesma, porque ela é oriunda de alguém que morreu espiritualmente, porque deixou de fazer o bem, não mais faz o bem. Ele se inclinou ao pecado, ele se deixou levar pela carne. E a inclinação da carne é morte, como diz Paulo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Se eu sei fazer o bem e não faço, meu amor vai esfriando, eu morro espiritualmente. E a fé de um morto é uma fé morta em si mesma. Eis a realidade do pecado da omissão. Um grande risco, um grande perigo que pode nos impedir de chegar ao céu. Mas além do pecado da omissão, a nossa lição de hoje também fala do pecado da opressão. E aí nós iniciamos o capítulo de número 5 de Tiago. Quando Tiago se dirige aos ricos, há muita discussão entre os comentaristas se Tiago está se referindo apenas aos ricos cristãos ou a todos os ricos em geral. A maior parte dos comentaristas entende que ele se dirige a todos os ricos em geral. Porque aqui ele não usa nenhuma expressão, meus amados irmãos, ou meus irmãos, como ele costuma dizer nas cartas, ao longo da carta que ele está a escrever. E é bem possível mesmo, pois Tiago está se encaminhando para o final do seu sermão, e agora talvez ele estivesse se dirigindo aos poderosos em geral. E ele diz assim: "Ei agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu." É esta a palavra que Tiago dirige
E ele deixa de falar da omissão para falar agora da opressão. E a opressão é outro risco para a nossa vida espiritual. A opressão é outro mal que pode nos levar a perder a vida espiritual. Quando nós falamos em opressão, o dicionário Ruais da língua portuguesa diz que opressão, oprimir é apertar contra, comprimir, fechar, tapar apertando, sufocar, calcar, esmagar, apagar o fogo, matar, vencer, subjugar. É uma atitude de pressão para baixo. É uma atitude de pressão. E aí nós nos lembramos o que Pedro disse na casa de Cornélio. Que Jesus andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E lá a palavra grega para oprimir, ali em Atos 10 e 38, que é katadinastel, é a ideia de uma força para baixo. É esmagar, apertar contra, comprimir. E quem oprime é o diabo. Veja que Pedro diz, curar a todos os oprimidos do diabo. É uma especialidade do diabo oprimir, esmagar, apertar, lançar para baixo. O diabo quer levar o homem ao seu próprio destino. Ele que estava ali no trono de Deus e que quis estar acima do trono de Deus, ele tem uma sequência de precipitação. Como ensinava o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, a vida do diabo é uma vida de precipitação. Ele está caindo de abismo para abismo. Do trono de Deus ele foi expulso aos céus e está agora nas regiões celestiais. Das regiões celestiais, diz Apocalipse 12, na grande tribulação ele será lançado na terra. Da terra ele será lançado e amarrado no abismo quando do milênio. Depois do milênio ele será solto por um pouco de tempo para a terra novamente e depois de enganar as nações, aí será lançado no lago de fogo e enxofre que foi criado para ele e para os seus anjos, o inferno. Não é? Nós normalmente chamamos de inferno o local onde estão os mortos aguardando a ressurreição, que no grego é o Hades, mas o verdadeiro inferno é este, né? Que Deus criou para o diabo e os seus anjos. Né? Lá em Mateus 25 e 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o lago de fogo e enxofre que é mencionado lá em Apocalipse capítulo 20. É para lá que o diabo vai. E é para lá que ele quer levar tantos quantos ele puder. É por isso que ele oprime, ele lança para baixo. Ele vai aviltando cada vez mais a dignidade do homem. E o pecado, a vida do pecado, a vida do mundo, o mundo que está no maligno, é uma degradação contínua. Paulo descreve o abismo moral que acompanha o abismo espiritual do homem no pecado, oprimido pelo diabo. Lá no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, nós vemos quando o homem vai degradando cada vez mais. E nós estamos neste estágio final da degradação moral e espiritual do homem. A opressão, ela avilta o homem. Ela traz indignidade para o homem. E o homem, ele é reduzido
a uma escala aviltante. Quando há opressão, o homem é desprestigiado. As coisas valem mais do que as pessoas. A opressão é uma situação de quem está longe de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28, nós vemos esta situação. Versículo 29 diz assim: quando Deus está falando das maldições que viriam sobre o povo pela desobediência à lei, a opressão está presente. Quando nós nos distanciamos de Deus, a opressão está presente. Diz assim, Deuteronômio 28, 29, e apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. No versículo 33, o fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Lá em Isaías, capítulo 3, versículo 5, quando o profeta denuncia o pecado e a idolatria do povo, ele também volta a falar em opressão. Isaías 3 e 5. E o povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Oséias também, falando da triste situação do povo do Reino do Norte, que ele viu ser destruído, nos fala também da opressão. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. A opressão é uma característica de uma sociedade no pecado, do mundo no pecado, do homem no pecado. Quando Jesus se fez pecado por nós, a Bíblia também diz que ele foi oprimido. Está lá em Isaías 53 e 7. Passagem muito conhecida por todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Jesus, se fazendo pecado por nós, também sofreu a opressão. A opressão é algo maligno, portanto. É algo que não pode ser praticado por quem serve a Deus. É algo que não pode ser estimulado ou incentivado por quem faz o bem, por quem está imitando a Cristo Jesus. Podemos ser oprimidos, porque vivemos numa sociedade que está no maligno e que, portanto, tem opressão. Mas nós não podemos ser opressores. E aqui, Tiago, ele traz um libelo, uma acusação, uma denúncia aos que oprimem. E, no caso, os ricos que oprimem os pobres. Porque os ricos são os poderosos, são os que detêm o poder. E eles podem oprimir aqueles que não têm o poder e que são os pobres. Tiago não condena a riqueza. Ele não diz que ser rico é pecado. Ele condena a opressão que os ricos fazem contra os pobres. E
ele começa de uma maneira paradoxal. Ele se dirige aos ricos e diz: chorai e pranteai por vossas misérias que vos hão de vir. Mas o rico vive regaladamente. O rico tem abundância. O rico tem opulência. O rico tem pompa, tem luxo. Como é que ele vai chorar e prantear? Ele tem que sorrir, viver alegre, viver regaladamente, como vivia o rico da história do rico e Lázaro. Viver com alegria, com prazer. Mas por que ele tem de chorar e prantear? Tiago diz: porque a sua riqueza, ela é ilusória. A sua riqueza, ela termina aqui. A sua riqueza, ela não te acompanha na eternidade. E você, confiando na sua riqueza, estará assinando a sua sentença de morte. Nessas expressões, Tiago evoca mais uma vez o Sermão do Monte. Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou este mesmo ensinamento que é repetido por Tiago. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tiago diz: ricos, vocês que confiam nas suas riquezas, comecem desde já a chorar e a prantear, porque vocês são miseráveis, porque estão confiando em algo que é incerto, em algo que vai terminar aqui. O seu coração está aqui e por isso a sua eternidade é tenebrosa. Vocês estão trocando o eterno pelo efêmero. Aquele que dura para sempre por aquilo que é passageiro, que logo vai cessar. Tiago já havia falado isso. E aí sim, se dirigindo aos ricos cristãos, lá no primeiro capítulo, como nós estudamos na lição de número 4. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. A riqueza neste mundo, irmãos, é passageira e é incerta. Além de ser passageira, porque ela termina quando nós morremos, ela é incerta. Não há nenhuma garantia que ela durará durante a nossa vida. Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele diz o seguinte, dá o seguinte conselho para Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O rico, ele deve lembrar que a sua riqueza material é um meio para que ele possa alcançar a vida eterna. Se ele usar a sua riqueza para o bem, para fazer bem às pessoas, para repartir com o próximo, se ele confiar em Deus e não nas riquezas que ele tem, ele pode ser alegre, ele pode se alegrar, ele vai se enriquecer de verdade em boas obras. Mas se ele colocar o seu coração nas riquezas materiais, primeiro,
ele corre o risco de se decepcionar já nesta vida, porque as riquezas deste mundo são incertas, principalmente nos dias de hoje, em que há uma grande mobilidade de riquezas. Nos dias de Tiago, o rico normalmente era o proprietário. A riqueza maior era imobilizada. Hoje, o grosso da riqueza do mundo é mobilizada. As grandes somas que todo dia passam da Bolsa de Tóquio para a Bolsa de Nova York. Nesse intervalo de 12 horas, o dinheiro circula do Japão para os Estados Unidos, passando pela Europa, enfim. Há uma circulação de riquezas muito grande. Muito mais hoje incertas são as riquezas do que nos dias de Tiago e de Paulo. Mas aquele que confia nas riquezas corre o risco de se decepcionar aqui mesmo, pois pode perder suas riquezas ainda em vida. Mas pior do que tudo, terá uma grande decepção no futuro, porque as suas riquezas aqui ficarão. A única coisa que nos acompanha para a eternidade são as nossas obras. Está lá em Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aquele que tem muito dinheiro aqui, confia nas suas riquezas, coloca o seu coração aqui, por isso não pratica boas obras, porque quem tem o coração nas riquezas sempre quererá mais. Porque quem ama o dinheiro nunca se farta do dinheiro. E quem nos ensina isso é alguém que teve muito dinheiro. Salomão. Salomão diz lá em Eclesiastes 5:10, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Quem ama o dinheiro vai querer ter mais dinheiro. Não tem saciedade, o seu coração está no dinheiro. E por isso ele fará o mal. Porque Paulo, escrevendo ainda em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E ainda no versículo 9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. A opressão do rico contra o pobre é resultado do amor ao dinheiro, é resultado do coração estar nas riquezas, na confiança nas riquezas. E quem confia nas riquezas, quem ama o dinheiro, é insaciável, não se farta de dinheiro, e por isso pratica concupiscências loucas e nocivas. Ele pratica o mal, ele oprime o pobre, porque ele quer mais, mais e mais. Ele quer sugar o que o pobre não tem para que ele tenha mais. É a ganância desmedida. E é a raiz de toda a espécie dos males. E é um perigo o servo de Deus, que passa a ser abençoado por Deus, que enriquece e que troca o amor a Deus pelo amor ao dinheiro. Porque um amor exclui o outro. É o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas. Essa palavra aramaica para as riquezas. Quem ama as riquezas não ama a Deus. É impossível alguém amar a Deus e amar as riquezas ao mesmo tempo. Quem ama as riquezas, quem ama Mamon, não ama a Deus. E por isso pratica os males, toda espécie de males, para ter cada vez mais dinheiro, para ter cada vez mais riquezas. E ele oprime o pobre. E é por isso que Tiago diz: chorem e se lamentem, porque vocês são miseráveis. São miseráveis, porque amando as riquezas, perdem a vida eterna. Amando as riquezas, não amam a Deus. E por isso estarão na perdição e na ruína espirituais. Por isso, Tiago diz: olha, vocês vivem deliciosamente sobre a terra. Vocês se deleitam, satisfazem todos os seus prazeres. Vocês estão aí abundantes, porque ele diz assim: ser vastos os vossos corações como num dia da matança. Ou seja, estão falando aqui de um animal cevado, né? Um animal gordo, um animal que sacia plenamente as vontades. Mas chorem e pranteiem, porque o que está esperando vocês é a mesma coisa que esperou o rico da história que Jesus contou. Que não é uma parábola, é uma história. Lá em Lucas 16. Disse Jesus, ora, 16 e 19, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Mas o versículo 22 diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Chorem, ricos opressores, porque o seu futuro é tenebroso. Vivam regalada e esplendidamente, com linho fino, finíssimo e de púrpura. Oprimam os pobres, diz Tiago. Mas o seu fim é o mesmo do rico da história que Jesus contou. Vocês serão atormentados, porque estão na perdição e na ruína. Por isso chorem desde já. Sintam as vossas misérias. Irmãos, como nós temos nos comportado diante da riqueza? Será que nós queremos ser ricos? E por causa disso caímos em tentações, em concupiscências loucas e nocivas, e estamos submersos na perdição e na ruína? Não é só o rico opressor que se perde por amar o dinheiro, mas também o pobre que quer ser rico. E embora nada tenha,
coloca o seu coração naquilo que não tem e se perde igualmente. É o amor do dinheiro que é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro. Isso quer dizer que os ricos que têm dinheiro e o amam, se perdem. Mas os pobres que não têm dinheiro, mas mesmo assim amam o dinheiro, também se perdem. Porque quem ama o dinheiro não ama a Deus. E eu não preciso ter dinheiro para amá-lo. Eu posso amá-lo sem o ter. Tomemos cuidado, irmãos. Hoje se pregam nos nossos púlpitos o amor ao dinheiro. A teologia da prosperidade é uma teologia satânica, porque quer nos fazer amar o dinheiro e quer nos tornar os mais miseráveis de todos os homens. Porque pior do que o rico opressor, que Tiago já diz que é miserável, é o crente que quer usar Jesus para ter dinheiro. É o crente que ama Mamon e quer fazer de Jesus um instrumento para chegar a Mamon. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 15 e 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não é só o rico opressor que é miserável, mas aquele que quer ter dinheiro e quer usar Jesus para ter dinheiro. Esse é mais miserável ainda. Porque o rico opressor, pelo menos ele ama o dinheiro. Ele faz de Mamon seu Deus. E não recorre a Jesus para ter dinheiro. Mas quem avilta a figura de Cristo, querendo que Cristo seja um mero meio para ele alcançar Mamon, este é o pior do que o rico opressor. Porque o rico opressor, ele constrói a sua própria miséria. Ele constrói a sua própria perdição, a sua própria ruína. Mas ele não pisa no sangue de Cristo. Agora, aquele que quer Jesus para ter dinheiro, ele pisa no sangue de Cristo. Porque ele faz de Jesus um mero meio para o seu ídolo, para o seu Deus, que é o dinheiro. Cuidado, irmãos, porque o amor do dinheiro, a cobiça pelo dinheiro, nos desvia da fé e nos submerge na perdição e na ruína. Que vestes nós queremos ter? Eu pergunto aqui no nosso esboço. Você quer ter as vestes de salvação? As vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro, as vestes espirituais com as quais nós podemos andar com Cristo e estar com Cristo na glória? Ou você quer as vestes de púrpura e de linho finíssimo que eram usadas pelo rico da história que Jesus conta? Estamos atrás de roupas de marca, de relógios Rolex, de roupas de grife, de sapato de cromo alemão, de terno italiano? Será que são estas as marcas de um salvo? Ou são as vestes espirituais, as vestes da salvação, as vestes lavadas no sangue de Jesus? Muitas pessoas, muitos pregadores por aí, exibem a sua indumentária esplêndida para mostrar que estão em comunhão com Deus. Lê do engano. Chorem e pranteiem. Senti as vossas misérias, porque elas hão de vir. Porque a sentença virá. Não tardará. Cuidado, meu irmão. Quais são os nossos valores? Cuidado. O que nós privilegiamos? Tiago, nesta expressão de denúncia
Ele evoca o Sermão do Monte, ele diz, as suas riquezas estão apodrecidas, os vossos vestidos estão comidos da traça, ouro e prata se enferrujaram. Ele está profetizando, está mostrando para eles, olha, enxerguem ricos opressores, enxerguem amantes do dinheiro, que vocês confiam em coisas que passam, em coisas que perdem o valor, e há uma eternidade esperando por vocês. Cuidado, meus irmãos. Não nos iludamos pelo materialismo, pelo consumismo desenfreado dos nossos dias. Mas façamos como Tiago e como os profetas do Antigo Testamento fizeram, denunciando esta sociedade opressora. Sim, irmãos, nós vivemos uma sociedade opressora. As Nações Unidas mostram que a cada ano a desigualdade no mundo aumenta, apesar de todo o aumento da ciência, de todo o aumento das condições, da melhoria da qualidade de vida. Hoje nós, inegavelmente, vivemos muito melhor do que nos séculos passados. Os pobres hoje vivem muito melhor do que os ricos há 4 séculos atrás. Mas a sociedade é cada vez mais opressora. A sociedade é cada vez mais desigual. Nós vivemos um sistema econômico que a Bíblia chama de Babilônia comercial. É o sistema do anticristo, que já está pronto aí. Lá em Apocalipse capítulo 18, nós vemos que só quando Jesus voltar para resgatar Israel, junto com a igreja, é que esse sistema cairá. É o sistema que os estudiosos da Bíblia chamam de Babilônia comercial. Olha lá em Apocalipse 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Lá no versículo 9 diz, e os reis da terra, que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio. Versículo 11, e sobre ela choram e lamentam os mercadores, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Esse sistema econômico que nós vivemos, dominado pelo pecado, no maligno, é um sistema opressor, em que os ricos oprimem os pobres. Há uma mancomunação entre os reis da terra, o poder político, e os mercadores da terra, o poder econômico. Poder político e poder econômico se unem para oprimir os homens, para torná-los meras mercadorias. Aqui no versículo 12 começam a dizer quais são as mercadorias que ninguém mais compra. E começa dizendo mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e lá. E no final, no versículo 13, e de corpos e de almas de homens. É um sistema opressor que transforma o homem em mera mercadoria, onde as coisas valem mais do que as pessoas, onde tudo é desvirtuado, onde a coroa da criação, que é o ser humano, imagem e semelhança de Deus, não passa de uma mercadoria, e de uma mercadoria vil e barata. Era esta a situação denunciada por Amós no reino de Israel, no reino do norte, que apesar de ter sido abençoado por Deus no reinado de Jeroboão II, não abandonou o pecado. E quando há pecado, há opressão. Lá em Amós, capítulo 2, versículo 6, o profeta diz assim, assim diz o Senhor,
Por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Fosse nos dias de hoje, seria um par de tênis. Vale mais do que uma vida humana. Quantos não matam para pegar o tênis de marca de alguém? Lá em Amós capítulo 4, versículo 1, Amós denuncia a situação que vivia Israel. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Ou no capítulo 5, versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Essa é a situação que nós vivemos nos dias de hoje. E Tiago denuncia esta situação. Chama os ricos à consciência, para que eles se deixem ver na eternidade, para que eles não se deixem levar pela ilusão das riquezas, pelo poder, pelo prazer que as riquezas fornecem nesta vida, para que eles enxerguem que tudo isto é passageiro, tudo isto passará, e eles estão submersos na perdição e na ruína. Para eles tudo está bem. Eles vivem regaladamente. Eles têm o controle da justiça, o controle do tribunal. Diz Tiago, condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Eles têm o controle das coortes, dos tribunais, como diz Hernandes Dias Lopes no seu livro sobre Tiago. Parece que está tudo bem, mas não está. Eles oprimem o pobre. Retiram do pobre até o próprio sustento, porque não pagam o salário deles. O jornal dos trabalhadores era a diária que se pagava a quem trabalhava na terra. Como nós vemos na parábola da vinha e dos seus trabalhadores. O rico, ele retira até o que o pobre precisa ganhar para sobreviver. Há um aviltamento do trabalho humano, da pessoa humana. É o que nós vivemos nos dias de hoje. Mas Tiago denuncia isso e chama os ricos à consciência, confiando que Deus há de fazer justiça. E aí, irmãos, nós vemos, nesta parte final da nossa aula de hoje, a diferença entre o verdadeiro cristão e o revolucionário, principalmente o comunista, o marxista. E como nós denunciamos a teologia da prosperidade, agora nós vamos denunciar a teologia da libertação e as vertentes da teologia da missão integral, que acolhem a filosofia e a ideologia marxista. Tiago, irmãos, ele denuncia a opressão. Ele chama os ricos à atenção. Ele clama aos ricos que tenham consciência. Mas ele não diz para os pobres, matem os ricos, rebelem-se, destruam esta sociedade e vamos construir uma nova. Que é o que o comunista diz. Que é o que o marxista diz. O marxista, o comunista, o socialista, ele diz que diante da opressão da sociedade, devemos pegar em armas e destruir a burguesia, que são os ricos. Tomar dos ricos as suas riquezas, para que as distribuamos por igual entre as pessoas. Tiago nada fala disso. Ele diz que quando nós formos injustamente, como pobres que somos,
roubados no próprio salário nosso, o que Marx chamaria da mais-valia, ele nos manda clamar a Deus. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmãos, só Deus vai destruir a Babilônia comercial. Só Deus tem o poder para eliminar o pecado, que é a razão e a raiz de ser de toda esta injustiça e de toda esta opressão. O homem não pode ele querer destruir esta sociedade e construir uma outra. O homem não tem condições de fazê-lo. O homem não pode fazê-lo. A ideologia comunista, marxista, socialista, ela se coloca no lugar de Deus e diz que o homem, pela sua própria força, seja violentamente através da revolução, seja sem violência, mas através da luta partidária, conseguirá criar um novo mundo, um mundo em que tudo será comum, um mundo em que as riquezas serão distribuídas igualmente. Isto é uma ilusão, porque os pobres sempre teremos conosco, disse Jesus. E entendemos até que no próprio milênio haverá pobreza. Não é o homem que poderá eliminar a opressão, porque a opressão é resultado do homem no pecado. E só o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. O comunismo nada tem a ver com o evangelho. Essa teologia da libertação, que defende que a igreja deve fazer a revolução, que o evangelho é primeiro fazer a revolução, é mentirosa. Seja a teologia da libertação, seja algumas vertentes da teologia da missão integral, que também defendem isso. Rui Barbosa, o grande nome brasileiro, ele disse uma vez, num discurso, quando ele era candidato à presidência da República, em 1919, ele disse o seguinte: o comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do evangelho. Bane Deus das almas e das reivindicações populares. Não dá tréguas à ordem. Não conhece a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade. Extinguiria a religião. Desumanizaria a humanidade. Everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. Quando Rui Barbosa disse estas palavras em 1919, o primeiro regime comunista do mundo, da União Soviética, dava os seus primeiros passos. E nós vemos o que deu o comunismo. Milhões e milhões de vidas destruídas. Uma hecatombe que nunca se viu na história. Por quê? Porque baseada no ódio, baseada na tentativa humana de ser igual a Deus e de querer, com suas próprias forças, desfazer a opressão, cuja origem é o pecado. E só Jesus pode tirar o pecado do mundo. Nosso papel não é nos vingarmos, porque a vingança pertence a Deus, ao Senhor dos Exércitos. E Ele é o juiz do órfão, do necessitado, do oprimido, da viúva. Ele fará a justiça. Nosso papel é denunciar o pecado. Não podemos nos calar, não podemos consentir com a opressão. E nós mesmos somos os primeiros
que temos que fazer o bem, que temos que respeitar o trabalho do outro, que temos de pagar o justo salário, que temos de reconhecer a supremacia do homem sobre as coisas, que temos que dar valor ao ser humano. Começa conosco, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E isso significa, inclusive, denunciando a opressão econômico-financeira e social. Nós devemos alertar os ricos, não ter medo de dizer aos poderosos que eles não podem ser materialistas, que eles devem repartir o bem. Devemos defender profeticamente, como fizeram os profetas do Antigo Testamento, como faz Tiago aqui, a necessidade de darmos valor à pessoa humana, ao trabalho humano, a necessidade de termos o justo salário, de termos dignidade, de o governo ser utilizado para o bem-estar das pessoas, denunciarmos a justiça parcial, a justiça comprada. Não temos de ter medo disso, mas a nossa luta pela justiça não se faz através de um ativismo social, de rebelião, como Black Blocs. Não se faz querendo violentamente, uma violência explícita ou implícita, arrancar as riquezas dos ricos para dá-las aos pobres. Nós não devemos entender que um partido político seja a consciência revolucionária para levar à frente a transformação da sociedade. Quem transforma a sociedade é o Evangelho. Não é à toa que um partido que está no poder, num país verde e amarelo, que está iluminado pelo Cruzeiro do Sul, diz que os evangélicos são seus grandes adversários. Por quê? Porque o Evangelho não admite que um partido seja a consciência revolucionária que transforme a sociedade. Porque sabe que quem transforma a sociedade é Cristo em nós. Denunciemos a injustiça. Não tenhamos medo dos poderosos. Falemos a verdade da palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, vivamos esta verdade, fazendo o bem, não oprimindo o pobre, o necessitado, dando valor a ele, não confiando nas riquezas, não buscando servir às riquezas, mas olhando para a eternidade e mostrando aos ricos deste mundo que essas riquezas daqui passam e eles precisam enriquecer em boas obras. E mostrando aos pobres deste mundo que não é pela revolta, não é pela pilhagem, não é pela violência que eles serão felizes, mas que diante da opressão que sofrem, clamem a Deus e confiem em Deus, e enriqueçam também em boas obras, para que possam chegar aos céus. O pecado social são essas estruturas de poder que dão injustiça ao homem. Deve ser combatido. Mas eu combato este pecado social, começando por mim. Porque o pecado social é consequência do pecado individual. Enquanto nós não aprendermos a fazer o bem com Cristo, enquanto nós não curarmos os oprimidos do diabo, fazendo o bem como fez Jesus, jamais poderemos diminuir a opressão que existe na sociedade e que somente será tirada por Cristo Jesus. Amém.